Quando uma baleia morre no meio do oceano e o corpo afunda, começa um dos eventos mais importantes e menos conhecidos de todo o fundo do mar. Um único cadáver pode sustentar a vida ali embaixo por mais tempo do que a baleia viveu. Isso se chama queda de baleia. E hoje vou te mostrar as 3 fases dela, uma por uma. A primeira fase começa quase imediatamente, às vezes em questão de horas. O cheiro se espalha na água e atrai necrófagos de longe. Peixes-bruxa, aqueles parecidos com enguia, que se defendem soltando muco. Os tubarões-dorminhocos, uma espécie lenta que vive só no fundo do oceano, chegam para se alimentar dos tecidos moles. E eles comem rápido. Só esse grupo de necrófagos consegue arrancar de 40 a 60 quilos de carne por dia. Uma baleia adulta de 40 toneladas carrega de 2 a 3 toneladas só de gordura no corpo. E é essa gordura que atrai os primeiros visitantes de tão longe. Em poucos meses, às vezes até 2 anos, o que era uma baleia inteira já está reduzido a um esqueleto praticamente limpo. É a fase mais rápida e mais violenta de toda a queda. E o que sobra desse banquete vira o combustível da próxima fase. Com o esqueleto exposto, começa a segunda fase, o enriquecimento. O que sobrou de matéria orgânica no sedimento ao redor vira um banquete para vermes e crustáceos que pode chegar a 45 mil bichinhos por metro quadrado ao redor do osso. Um tapete vivo se alimentando dos restos que os necrófagos deixaram passar. É nessa fase que entram os vermes Osedax, apelidados de vermes zumbi. Eles foram descobertos por acaso por pesquisadores do Umbari, a quase 2.900 metros de profundidade no Monte Hay Canyon, na Califórnia. Esses vermes não têm boca, nem estômago. Eles secretam um ácido que perfura o próprio osso da baleia para alcançar a gordura escondida lá dentro. Mas o mais bizarro é como eles se reproduzem. Cada fêmea de Osedax pode abrigar de 50 a 100 machos anões vivendo dentro do próprio corpo dela, cuja única função é fornecer esperma. Só 6 semanas depois de se instalar no osso, essas fêmeas já estão botando ovos e as larvas conseguem sobreviver até 10 dias na água, sem comer nada, só esperando encontrar a próxima baleia morta para colonizar. A terceira e última fase é a mais longa de todas. Pode durar mais de 50 anos. Já teve caso registrado passando de um século. Bactérias se alimentam do enxofre liberado pela decomposição do próprio osso, colonizam o esqueleto e criam um ecossistema químico só delas, parecido com o que existe nas fontes hidrotermais no fundo do oceano. Esse ecossistema sustenta vermes tubos gigantes, mexilhões e ameijoas. Em um único esqueleto de baleia já foram catalogadas até 190 espécies diferentes de animais, e no total, contando todas as quedas de baleia já estudadas, passa de 400 espécies diferentes, sendo que pelo menos 30 delas não existem em nenhum outro lugar do planeta. A primeira comunidade desse tipo foi descoberta em 1987 pela equipe do pesquisador Craig Smith, na Baía da Santa Catalina, a mais de 1.200 metros de profundidade. Mas o primeiro indício de que baleias mortas sustentam espécies próprias é de 1854, quando um mexilhão foi encontrado vivendo dentro da gordura de uma baleia na costa da África do Sul. Já foram encontrados até fósseis de ecossistemas de queda de baleia em rochas com 34 milhões de anos. E parte dessas espécies também aparece em fontes hidrotermais e em vazamentos de metano, o que levou pesquisadores a suspeitar que as quedas de baleia funcionam como pontes no meio do oceano, ajudando esses bichos raríssimos a migrar de um ecossistema químico para o outro, através de milhares de quilômetros no fundo do mar, onde não existe quase nenhuma outra fonte de comida. Uma baleia pode alimentar o fundo do mar por tanto tempo quanto ela viveu, às vezes muito mais. Isso não é raridade. Estima-se que morrem cerca de 69 mil grandes baleias por ano e que existam quase 690 mil esqueletos se decompondo no oceano agora mesmo, um a cada poucos quilômetros ao longo do fundo do mar. Cada um desses esqueletos é uma ilha de abundância no meio do deserto, porque o fundo do oceano profundo, fora desses pontos, é um dos lugares com menos comida de todo o planeta. A morte da baleia não é o fim de nada, é um começo de um ecossistema inteiro que a maioria de nós nunca vai ver. Comenta aí, qual dessas 3 fases mais te surpreendeu? E não esquece de se inscrever para mais curiosidades sombrias do fundo do mar.